Graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer mais uma lição abençoada, lição de número 7. O título é Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Uma lição muito abençoada, fica aí conosco. Nós vamos aprender hoje, a reverência no culto. O que é reverência, o que não é. Às vezes as pessoas fazem muita confusão daquilo que é reverência e aquilo que não é, principalmente um culto pentecostal, Às vezes a pessoa acha, não, reverência é quando você fica quietinho, quando você não dá um glória a Deus, quando você não fala em línguas misteriosas com Deus, Às vezes, quando faz isso, é falta de reverência. Então nós vamos aprender hoje, dentro de um culto pentecostal, aquilo que é reverência e aquilo que é irreverência, porque nós sabemos que a reverência na adoração, não é só uma questão de formalidade, é uma questão de respeito, Você está ali, não é tanto o teu jeito, mas é de você estar ali na presença de Deus, respeitando aquele momento tão importante que é ali adorar a Deus na beleza da tua santidade. Aquelas 2 horas que você tira ali junto com a congregação para poder adorar a Deus na beleza da sua santidade. Nós vamos estudar isso. Cultuar a Deus. Nós fomos criados para isso, para adorar e cultuar o nosso Deus. Então, nós vamos ver, conforme diz o título, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Fica conosco aí até o final, que nós vamos ter uma lição muito importante, e eu também te convido a você se inscrever no nosso canal aí, tá? Se você não se inscreveu, estou feliz aí com a sua visita, continue nos visitando, conheça o nosso canal aí, nós temos aí mais de uns 300 vídeos, não só da escola, mas muitos vídeos de estudos importantes. Dá uma geral aí que tu vai ver uns vídeos muito importantes para a nossa vida espiritual, tá? Fica conosco até o final, não se esqueça de dar aí o toquinho no sininho para receber novos vídeos e também dá seu like aí, tá bom? E se não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Deus te abençoe. Bem, embora não seja a característica pentecostal, olha só, a liturgia formal tem elementos de cultos que são previsíveis. Aquilo que, tu sabe que vai acontecer no culto, Mesmo que seja o culto mais animado, mais avivado, mas tu sabe que vai acontecer. Porque são elementos, da liturgia que são simples, mas fazem parte do culto, E nós vamos ver aqui, por exemplo, o louvor congregacional. Toda a igreja louvando, isso aí todo culto tem, Oração, todo culto também tem, E oração pelos enfermos, oração pelas causas difíceis, outros problemas, desemprego, enfermidade, seja lá o que for, sempre tem a oração. O culto pentecostal tem oração pelas pessoas, não falta isso, E outras causas também, tem a leitura bíblica congregacional, quer dizer, todo mundo lendo a palavra de Deus, Também além da leitura, da palavra de Deus, também a oportunidade para os membros, que estão em comunhão, para contar uma bênção, dar um testemunho. Isso anima muito, Às vezes a pessoa recebeu uma cura, ele vai e conta, anima, o outro também está buscando, Então nós estamos diante de um Deus sobrenatural, o sobrenatural acontece, lógico, Então nós temos o ofertório, a pregação da palavra, o apelo, a oração final e a bênção apostólica. Todo culto tem isso, vou repetir, todo culto tem louvor congregacional, oração pelos enfermos e outras causas, leitura, com a congregação da palavra de Deus, a oportunidade para os membros, o ofertório, a pregação da palavra, o apelo e a oração final para encerrar o culto e a bênção apostólica. Isso aí, todo culto tem, entendeu? Não tem. Então isso aí dá para prever isso num culto. Não quer dizer que tudo que vai acontecer você não sabe. Isso aí é o normal do culto. Deus pode mudar, Mas o normal é esse. Então, como nós adoramos um Deus sobrenatural, espera que os elementos sobrenaturais aconteçam no culto, As manifestações dos dons espirituais, adoração em língua, profecia e outros dons. E outro detalhe também, Quando nós estamos diante de Deus adorando a Ele,
num culto, né, na congregação, junto com o povo de Deus, nós temos que estar na expectativa de um milagre. Quantas pessoas estão assistindo o culto? Uma vez eu estava assistindo um culto, né, e o pregador estava pregando, daqui a pouco uma pessoa começou a pular, a se alegrar do meu lado, eu fiquei até assim, né? Ele ficou curado da cegueira, era cego. O pregador nem orou, não, ele só estava pregando, a pessoa ficou curada. Mas por quê? Porque nós estamos diante de um Deus sobrenatural. E quando nós estamos diante de um Deus sobrenatural, adorando Ele, nós temos que estar na expectativa de um milagre. Entendeu? Então, isso aí, nada, você tem que estar... Deus, Ele quer que nós tenhamos propósito, esperemos alguma coisa dEle. Nós temos que esperar algo da parte de Deus. Certo? Então, muitas vezes as pessoas são curadas, são libertas, são batizadas com o Espírito Santo. Quantas pessoas durante o culto, sem oração, sem nada, só pregando e louvando, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, começam a falar em línguas. Então, tudo isso faz parte do culto, porque nós estamos diante de um Deus sobrenatural, estamos na expectativa que pode acontecer um milagre. Nós estamos ali para adorar, mas enquanto adoramos, Deus pode fazer milagre na nossa vida. Entendeu? E adoramos a Deus na beleza da sua santidade. É isso que é importante, tá? É isso que nós temos que entender. Além das manifestações dos dons espirituais, nós também podemos receber uma cura, uma porta pode se abrir para a gente, uma orientação, uma direção. Quantas direções eu já recebi do Espírito Santo num culto de adoração a Deus? Entendeu? Então, isso aí é importante. Não é porque é um culto que eu tenho que estar fechado só. Não, Deus é espontâneo e estamos ali. O Espírito Santo está presente ali para nos orientar, para nos alegrar. Entendeu? Entretanto, vamos ver aqui o seguinte, no Novo Testamento, né, ele não apresenta assim um manual de liturgia. Tem que ser assim, assim, assim. Não, o Novo Testamento não traz isso, entendeu? E nem estabelece regra para culto. Deus conhece a diversidade do ser humano. Ele sabe que cada um é de um jeito. Então ele não vai estabelecer uma regra rígida na adoração se eu não sou igual o Joaquim, o Zé não é igual o João. Nós somos diferentes. Cada um procura o seu grupo que se adapte. Se você adaptou aquele grupo, amém. Fica ali adorando a Deus, né? Mas a diversidade humana é muito grande, nós somos muito diferentes. Então, por isso que Deus não estabeleceu uma regra. Agora, a reverência é para todo mundo, né? Então, a Bíblia no Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia, não estabelece regra para o culto, porém, a Igreja de Corinto é a base nesse exemplo da qual nos baseamos. Nós temos condições ali de seguir aquelas regras que Paulo ensinou à Igreja de Corinto como deveria ser o culto. Mas não estabelece uma regra rígida, ali é dentro da liberdade do Espírito na vida de cada um. Depende de como Deus te usa, né? Então vamos aqui. Número 1, o culto pentecostal, liberdade e reverência. O culto pentecostal, né? Bem, o cristianismo, ele não tem assim a intenção de padronizar o mundo, né? E nem de destruir a escultura. O cristianismo não tem essa intenção. Porém, a sua mensagem é universal, cada um adora a Deus na cultura, na sua cultura e na beleza da santidade de Deus, entendeu? Cada povo tem o seu jeito peculiar e Deus respeita. Por exemplo, no continente africano, os africanos são espontâneos demais, eles dançam, eles pulam, eles louvam a Deus com expressões, entendeu? Não fica parado, é uma outra cultura e Deus recebe. Agora em outros continentes como a Europa, a Ásia, o povo é mais, entendeu? Fechado, mais quieto, mais calado. O sul-americano aqui, né? O brasileiro, o argentino, cada um tem um jeito peculiar de adorar a Deus. E Deus respeita isso, entendeu? Há um respeito da parte de Deus de saber que cada um é de um jeito. O que importa é adorar Ele na beleza da sua santidade e com reverência. É isso que Deus quer, reverência. O que está no céu e a gente na terra, como diz Eclesiastes 5. Né? É isso que Deus quer. Agora, Deus respeita o teu jeito de adorar. Agora, se você também está num grupo, numa igreja, que você não se adapta àquele jeito de adoração a Deus, você pode procurar o grupo que você se sente bem.
desde que você adore a Deus na beleza da sua santidade e com reverência, né? Porque realmente talvez você não se adapte a um certo grupo de pessoas, né? Nós temos no Brasil dezenas, centenas de denominações. Cada um tem o seu jeito. Cada denominação é de um jeito. E se você não se adapta a um jeito, com certeza vai ter alguém que tem um jeito que você se agrade, né? Mas o importante, eu vou repetir, é adorar a Deus na beleza da sua santidade com reverência. Entendeu? Então, a flexibilidade cristã. A religião cristã é flexível, entendeu? Quanto à forma de adoração, e permite várias liturgias. Cada ramo do cristianismo tem a sua forma distintiva de culto. Então, essa liberdade, né, a igreja tem. A igreja cristã, a sua adoração é flexível, entendeu? Não existe uma forma rígida. Às vezes a pessoa vem de uma igreja, aí chega na outra igreja, mas na minha igreja é assim. Ah, na minha igreja é assado. Ah, na minha igreja faz isso. Por que não ficou lá então? Né? Ah, na minha igreja era melhor, na minha igreja era assim. Assim não dá não. Ué, filho, volta para lá. Que às vezes as pessoas vêm para uma igreja e quer trazer o costume, o jeito, a liturgia para a igreja que ele veio. Não. Se lá é bom, por que não ficou lá? Ou procura uma igual. Então, às vezes a gente muda de igreja, quer ir para outra igreja, quer levar o nosso costume, a nossa liturgia, o nosso jeito de adorar para aquela igreja. Não vai dar certo. Então nós temos que entender isso, certo? Não existe uma religião cristã flexível, tem que ser assim, não. A flexibilidade cristã vem de Deus, certo? Ele respeita a minha liberdade porque foi Ele que me fez, certo? E cada culto tem o seu jeito. Então, temos a liberdade nas várias formas de adoração, mas essa flexibilidade que nós temos, essa liberdade, né? Por exemplo, tem igreja que você tem a liberdade de levantar a mão, tem igreja que tu levantar a mão, vai ficar todo mundo te olhando, tem igreja que você pode dar um glória a Deus, um aleluia, entendeu? Você pode levantar, sentar, todo mundo faz isso, mas tem igreja que não. Ah, mas na minha igreja eu posso levantar, andar e dar glória a Deus, aqui eu não. Então, fica onde tu pode, onde você gosta de adorar do teu jeito. Não adianta a gente querer levar nossa cultura, nosso costume, nosso jeito para a casa dos outros, não. Entendeu? Mas existe essa liberdade de adorar a Deus, certo? Temos a liberdade de várias formas de adoração, mas essa flexibilidade ela tem limite. Embora nós temos essa diferença, eu posso adorar a Deus do meu jeito, mas eu tenho que ver que tem que ter limite, eu não posso extrapolar, certo? Eu não posso bagunçar o culto, desorganizar o culto. Tudo é com ordem e decência. Flexibilidade não significa, aliás, flexibilidade não é sinônimo de desordem. Flexibilidade é uma liberdade que eu tenho de adorar o meu Deus do meu jeito, mas dentro do limite, sem trazer escândalo. Entendeu? É isso aí que eu tenho que entender. Então deve haver respeito na estrutura já existente. Aquela igreja já é daquele jeito, respeita a estrutura dela. Não vai para lá querer mudar tudo. Não. Eu tenho liberdade de adorar, mas aonde eu estiver, eu tenho que respeitar a estrutura já existente. O que quer dizer? Eu já tenho que respeitar o costume que já existe, o jeito que já existe, a liturgia que já existe, eu tenho que respeitar. Eu não posso chegar numa igreja hoje e querer mudar a igreja. Não. Quem tem que mudar sou eu, não quis ir para lá. Entendeu? Então a liberdade não quer dizer que eu tenho que fazer o que eu quero, não. Eu tenho que respeitar o que já existe. Entendeu? É assim que funciona. Então devemos tomar cuidado para não inventar muita coisa. Tem gente que inventa tanta coisa, tanta liturgia, tanta novidade, entendeu? Que assusta. Tem gente que é novideiro, não existe essa palavra, né? Mas para entender bem, tem gente que só anda inventando, sempre inventando alguma coisa, sempre trazendo problema, né? Então, cuidado para não inventar muita coisa que pode desorganizar ou engessar o ritual cristão
e nosso templo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Você lê lá 1 Coríntios 14, 40, você vai ver. Número 2 aqui, culto. Culto é sinônimo de adoração. A palavra grega para adoração é latreia, serviço, adoração do verbo dizer com a expressão, palavra grego para adoração é latreia, que significa serviço, adoração, certo? E do verbo também latreio, que é serviço, prestar culto e adorar, certo? Então quando Jesus falou lá em 4:10, adora a Deus, ele está falando de prestar serviço, prestar um culto a Deus. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isso é a forma como adoramos a Deus. Então, os formais têm o seu jeito, os neopentecostais têm o seu jeito, os pentecostais têm o seu jeito, cada um tem o seu jeito de adorar a Deus, mas desde que seja dentro da palavra. Muita gente olha para o culto pentecostal, diz que é bagunça, diz que é desorganizado, mas não é, bem organizado, é do nosso jeito. Nós adoramos a Deus assim, dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas. É assim que a gente adora a Deus, a gente levanta a mão se for preciso, sente a presença de Deus e dá glória a Deus e chora, e ri. Estamos na presença de Deus e Deus recebe a nossa adoração. Mas se a gente estiver num lugar que não pode fazer isso, a gente respeita. Tem lugar, se tu der um glória a Deus, você vai lá, amigão, fica quietinho aí, delicadamente. Então a gente tem que respeitar. Mas o culto pentecostal é assim, mas isso não quer dizer que não tem ordem nem decência. Isso tem. Sabe por quê? Porque reverência na adoração não é uma questão de formalidade, mas de respeito. Quando você está reverente na oração, é porque você respeita, Outra coisa, o culto religioso sem reverência é desobediência e não tem aceitação divina. Se não tem reverência no culto, Deus não recebe. Deus não aceita em reverência. Reverência não é aquilo que eu acho que é, como dizem do culto pentecostal, Mas aqui é desobediência e não aceitação. Deus não recebe. Deus não aceita um culto irreverente, sem respeito. Temos que respeitar a pessoa divina do Senhor, da qual nós estamos adorando. A reverência no culto significa ter consciência da majestade divina, da sua glória. A pessoa vai para um culto, não, eu estou adorando a Deus. Porque, querido, existe muito culto humanista, que o homem é o centro do culto. O verdadeiro culto que nós estamos falando aqui é o culto divino, de adoração a Deus. Não é um culto humanista, que o homem é o centro do culto. Não. O verdadeiro culto é cristocêntrico, porque o Espírito Santo, ele só glorifica uma pessoa na terra, Jesus. Então, meu filho, o culto tem que ser no poder do Espírito Santo, glorificando a pessoa de Jesus. Ele é o centro. Qualquer pessoa que estiver no lugar de Jesus é um culto humanista, estamos fora. Não é adoração a Deus, é ao homem. Tem muito culto humanista aí, A referência no culto. Adorar a Deus é o momento mais sublime da vida humana, que significa o reconhecimento da majestade e da glória divina. Devido a isso, deve ser oferecida com reverência. Tudo tem que ser com decência e ordem. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração, entendeu? O culto é um diálogo de Deus com seu povo. É um momento de reverência. Olha o que diz aqui, aqui diz, havia acima do púlpito do templo, sede da igreja, Assembleia de Deus, Jundiaí, o versículo, guarda os teus pés, guarda o teu pé, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, certo? Estava escrito lá atrás do púlpito. Alguém duvidaria que, se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrarem na casa de Deus. A adoração é um momento de conexão com o céu, não com a internet. Tem muita gente que está enganado. Está lá no culto, mandando mensagem, vendo Facebook, vendo YouTube, entendeu? Vendo Instagram,
mandando mensagem, recebendo, e tu, tadinho, pensando que está adorando a Deus. Está se enganando. Tu está conectado com a internet, tu não está conectado com Deus. Tu pode sair pior do que tu entrou. Porque o culto é para tu sair novo, renovado, é o novo homem adorando a Deus, sentindo a presença dele, saindo dali animado, feliz da presença de Deus. Quantas pessoas, antes do culto terminar, já está em casa, antes do culto terminar, já está lá na porta. Sabe por quê? Não está conectado com Deus. Estou julgando? Não. Pelo fruto se conhece a árvore. Uma pessoa que antes do culto terminar já está lá no meio da rua, ele está conectado com Deus? Está não. Nem está adorando a Deus, ainda está lá, ó, olhando lá a internet. Não está adorando a Deus. Então, desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. Então, não vamos se conectar na igreja com a internet, mas com Deus. Tá? Bem, vamos lá. Isso aqui é outra coisa importante. Centro do culto pentecostal. Jesus é o centro. Nós somos acusados, né, de colocar o Espírito Santo acima. Os pentecostais são acusados de colocar o Espírito Santo acima de Jesus. Mas não é nada disso. Quanto mais você tiver do Espírito, mais você vai adorar Jesus. O Espírito Santo, Jesus falou, quando ele vier, ele me glorificará. Então o Espírito Santo está na terra para glorificar. Então não tem como alguém adorar Jesus se ele não tiver o Espírito Santo atuando na vida dele. Entendeu? Não tem como. Você só vai adorar Jesus mesmo, de verdade, quando for através do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode glorificar Jesus e levar a gente a adorar Ele. Não tem como alguém adorar Jesus sem o Espírito Santo. Então a questão aqui não é colocar o Espírito Santo no lugar de Jesus. É colocar Jesus no lugar certo. Jesus é o centro do culto. Não tem jeito, é Ele que está ali para ser adorado. E quem que leva a gente a adorar Jesus? O Espírito Santo. Por quê? O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Somente o homem espiritual, que tem o Espírito Santo, é que pode adorar a Deus. Então a gente não coloca o Espírito Santo acima de Jesus. O Espírito Santo está no lugar certo. Ele está ali para levar a igreja a adorar a Jesus. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas, o Espírito Santo nos orienta, nos dirige, o Espírito Santo nos ajuda a adorar Jesus. Porque quando ele vier, Jesus falou, ele me glorificará. Entendeu? Então nós não somos montanistas, de jeito nenhum. Nós não estamos aqui para ficar dando ênfase ao Espírito Santo no sentido de desprezar Jesus, de jeito nenhum. Quanto mais, vou repetir, quanto mais você tiver do Espírito, mais amor e mais adoração você vai prestar à pessoa de Jesus, entendeu? Então essa interpretação aí, do que a gente coloca o Espírito Santo acima de Jesus, é uma interpretação equivocada a respeito dos pentecostais, entendeu? Agora, sendo que Jesus é o centro da adoração, todo culto é cristocêntrico, um culto, não é humanista, é cristocêntrico. Então o culto ele tem que ser também vibrante no poder do Espírito Santo. O culto ele não pode ser algo entediante, que você fique louco para terminar, meu Deus, esse culto não vai terminar não, esse culto não acaba não. Sabe o que é isso? É um culto entediante porque as pessoas são espectadores. Deus não chamou você para cultuar Ele como espectador. Você já foi num campo de futebol assistir um jogo? Já foi no Maracanã ver um jogo? Então, está todo mundo sentado na arquibancada vendo o jogador julgar, né? A bola lá. Só quem joga é o jogador. A arquibancada fica cheia de espectadores. O culto não é isso. É só quem dirige o culto, quem prega e quem louva lá na frente é que participa do culto. A membresia fica tudo sentada só babando? Não. Deus não quer espectadores no culto, não. Deus quer que todo mundo participe do culto. Vamos para o culto para participar dele, para ser um culto vibrante, alegre, feliz, em que você fique triste quando ele acaba. Aquele culto que tu dá glória a Deus quando acaba, graças a Deus que acabou, isso aí é um culto entediante que você não foi participante dele, você foi um ouvinte ali, ó. Você não participou dele, entendeu? Nós não somos espectadores, tá bom? Então, participe do culto, cante, louve, é batizado com o Espírito Santo, fala a língua, busca poder, espera algo sobrenatural de Deus. Que alguém que tem alguma interpretação errada, problema deles. Entra no que está escrito na palavra. Muitas vezes a gente fica ligado com a interpretação de pessoas que não concordam,
né? E a gente perde a bênção, fica ligado nisso. Vamos se ligar naquilo que Jesus tem para nós, né? O culto tem que ser vibrante, tem que ser alegre, tem que ser feliz. Nós estamos ali como espectadores, vai ficar olhando os líderes pregar, ensinar e cantar, e a gente só olhando. Não, vamos participar, né? O culto não é só por líderes, é para todo mundo. Número 3 aqui, característica pentecostal. O culto primitivo, eles eram espontâneos, muito diferente das sinagogas, embora tenha, né, as características que veio delas. Muita coisa era da sinagoga, mas só que o espírito era outro. Entendeu? A liturgia podia ter alguma coisa igual, mas o espírito era outro. O povo estava cheio do Espírito Santo. Aqueles cultos da sinagoga eram uns cultos sem vida, a não ser quando Jesus ia lá, e depois quando os apóstolos iam pregar lá. Então a liturgia do culto contava com oração, cântico, sempre louvor fazia parte da adoração. O louvor sempre fez parte da adoração a Deus, desde o Velho Testamento, no Novo Testamento, em toda a era da igreja, o louvor faz parte da adoração a Deus e vai fazer sempre na eternidade. Quem adora a Deus tem o maior prazer de louvar o seu nome, né? Então, tudo fazia parte, a oração, os cânticos, o louvor, a leitura da palavra de Deus, a oferta, tudo tinha o objetivo de levar, né, a obra de Deus até o fim. É isso aí, o objetivo dela é levar avante a obra de Deus até o fim. Isso aí veio desde o Antigo Testamento. Número 3 aqui. Como se expressa a liturgia em nossas igrejas? Bem, as reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas, né? Temos o círculo de oração, certo? Temos o culto da família, culto público, culto de evangelístico, culto de missões, culto doutrinário, de ensino da palavra. Temos a escola bíblica dominical, que eu considero o maior seminário do mundo. Tem círculo de oração, culto de criança, libertação, adolescente, é muito diversificado, né? As nossas reuniões de adoração, né, qualquer irmão em comunhão tem oportunidade para falar, testemunhar, contar uma bênção, uma cura, uma libertação, um milagre, né? Foi dessa maneira que nós nos tornamos a maior denominação evangélica do país. Certo? Todos os membros têm oportunidade de falar, no sentido assim, tem uma benção para contar, vem cá e conta. Quando ele conta aquela benção, o irmão lá aumenta a fé. Foi curado, vem, conta a benção que foi curado. Orou, Deus abriu uma porta de emprego, conta a benção, né? Jesus salvou, conta a benção. Houve libertação, conta a benção. É isso, né? Então, esses cultos assim, espontâneos, é bênção, né? Tem culto que não dá, mas muitos cultos podem ser assim, né? O membro tem uma bênção para contar, conta. Isso aí vai trazer edificação para a vida de outra pessoa. O culto não pode ser um círculo fechado só para um ou dois. Tem que ter reverência, ordem e respeito. E liderança, né? Tudo é com a ordem de quem está liderando, não é bagunça. Tudo vem de cima, mas com ordem e decência, mas espontâneo. Então, o culto pentecostal, né? As nossas reuniões apresentam a mesma característica de 1 Coríntios, né? Do capítulo 26 ao 32. Os nossos irmãos entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos as mesmas experiências. Quando nós estamos num culto pentecostal, todos nós temos a mesma experiência, falamos a mesma língua, estamos no mesmo barco e entendemos uns aos outros, entendeu? Então, são expressões espontâneas no Espírito Santo. O apóstolo está tratando do culto pentecostal e se refere aos dons de língua, interpretação, profecia no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus nos nossos cultos, entendeu? Então, queridos, vamos abrir o nosso coração nos nossos cultos. Estamos vivendo tempo de pandemia, tempo de muito luto, muita tristeza, mas vamos abrir o nosso coração no culto, vamos ser espontâneos, vamos ser vibrantes, vamos adorar a Deus de todo o coração, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, né? Sentiu vontade de dar um glória a Deus, estar feliz, dar glória a Deus, fala em língua, entendeu? Mas não atrapalhe o culto, mas seja espontâneo. Tenha reverência, né? Porque Deus é um Deus de decência e ordem. Nada disso
quer dizer que nós vamos atrapalhar a estrutura já existente. Nós vamos respeitar, tá bom? Então, que Deus te abençoe. E na próxima lição nós vamos continuar aqui com a nossa lição abençoada, certo? Nós vamos tratar aqui dos comprometidos com a palavra de Deus, tá bom? Que você possa estar na tua igreja, feliz da vida, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Que Deus te abençoe, tá bom? Fica na paz e até a próxima lição. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Estou feliz de você estar conosco, tá bom? É uma honra ter você no meu canal. Mas volte sempre, dê o seu like, dê um toquinho no sininho, tá bom? Nos ajuda aí a continuar a divulgar a palavra de Deus. Um abração, Deus te abençoe.